Queridos, eu quero deixar uma palavra hoje ao coração dos irmãos. A gente sempre se preocupa muito com aquilo que nós vamos falar, principalmente no domingo. Não que os outros dias não sejam importantes. Todas as vezes que nós nos reunimos para trazer uma palavra para a igreja, com certeza é importante. Mas geralmente no domingo é aquele dia onde a gente consegue atrair mais pessoas, onde as pessoas estão mais disponíveis, passar o domingo em casa, e aí se torna aquele culto mais esperado da semana, né? Embora todos os cultos sejam cultos com a presença do Senhor, é no domingo que a gente fica com consegue aglomerar mais pessoas, e louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem aquela preocupação com a palavra de domingo, porque aquela palavra de domingo é que vai ficar remoendo, né, durante a semana. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder abrir o seu, geralmente agora o pessoal usa mais o smartphone, né? Mas quem está com a Bíblia de papel, Provérbios 16, de 1 a 3. Provérbios 16, de 1 a 3. É a palavra que nós vamos ministrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós falamos na semana passada sobre graça, né? Sobre a graça de Deus, sobre a importância da salvação, né? Que é uma grande confusão que a gente faz, às vezes, sobre salvação. Diz assim, Provérbios 16, verso de 1 a 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da sua boca. Verso 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3. Confie ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. E algumas traduções falam: os teus fundamentos serão estabelecidos, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graça te damos por essa palavra tão maravilhosa, que nos alimenta, que nos sustenta. Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando mais uma vez de aprender e ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre um sentimento que às vezes atrapalha muito a gente, e é um sentimento que tem regido, ou seja, tem liderado, tem governado sobre a vida de uma grande parte de pessoas. Você sabe que nós temos um coração, todo mundo tem um coração. Quem tem coração aqui, diga amém. Né? Tem gente que poderia falar assim: eu não tenho coração. Fulano é tão ruim, né? Aquele ditado que não tem coração, né? Mas todo mundo tem coração. Quando a gente pensa em coração, a gente pensa logo naquele coração fazer até um comercial aqui, né? Do Danoninho. Mas não é aquele coração, essa bola de carne, de músculo, né? Que fica do lado esquerdo do peito. Tinha até uma música bem antiga, né? Amiga, coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, né? Como se a gente guardasse os nossos amigos, as pessoas no coração. Quando a Bíblia fala coração, para que a gente possa compreender, a Bíblia não está falando dessa bola de carne que fica do lado esquerdo do peito, mas está falando da mente. O coração do ser humano é a mente. Você já viu alguém que perdeu o coração e recebeu um coração de plástico, e ele continua conversando, ele continua amando a esposa, continua amando os filhos, continua amando as pessoas, sem coração de carne, apenas ligado na máquina, e ele continua da mesma forma, amando as pessoas? Você já viu gente assim? Sim ou não? Sim, com certeza, que a pessoa não vai deixar de amar. Vou dar um exemplo. Eu amo a minha esposa. Se eu precisar fazer um transplante de coração, e o meu coração for para outra pessoa, o meu amor não vai junto. Isso é porque o coração que a Bíblia fala é a nossa mente. A nossa mente é o nosso coração. E é isso que o escritor de Provérbios está falando. Do homem são as preparações do coração, ou seja, na nossa mente nós ficamos preparando as coisas, né? Mas a resposta correta, ela vem do Senhor, de
Deus. Porque o ser humano, hoje, ele está sendo governado pelas suas emoções. E as suas emoções estão sendo emoções destruídas. O índice de ansiedade cresce a cada dia. O índice de depressão cresce a cada dia. O índice de amargura cresce a cada dia. E é por isso que nessa noite eu quero falar de um inimigo mortal na vida do ser humano, chamado frustração. Diga para a pessoa que está do teu lado: existe um inimigo que tem atormentado a vida de muitas pessoas. O nome dele, ou dela, né? Frustração. Queridos, a frustração para quem não sabe, nós nos formamos, eu e a pastora, em psicanalista, e a psicanálise estuda muito a questão das emoções. Ela trabalha muito com a mente humana. E às vezes você pode falar assim: ah, mas igreja falando disso? Quando eu fui estudar a psicanálise, eu pude perceber o quanto que a ciência, ela está alinhada com a palavra de Deus. E o interessante é que o que a ciência descobriu hoje já está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos. E eu começo a rir quando eu vejo as coisas que os médicos, os psicólogos, os psiquiatras começam a falar. E a psicanálise, ela tem uma visão da frustração. E eu anotei aqui, que eu gosto de anotar, como bom professor, eu gosto de ler, escrever. Não tenho aquela preocupação de pregar, aleluia, glória a Deus, e para que você fique só gritando, dando aleluia e ir embora e não entender nada. Minha preocupação aqui é que você ouça, vá para casa e passe a semana toda pensando no que foi dito aqui no culto, para você aprender, crescer e colocar em prática na sua vida. Porque é isso que nos leva a obter as vitórias, a alcançar os livramentos e os milagres de Deus, quando eu aprendo aquilo que Deus está me ensinando. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz nas igrejas. Então aqui o mais importante é o que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. E a frustração, ela é um sentimento, quando uma emoção ocorre, quando algo que é muito desejado não é alcançado. Para a gente poder entender de uma forma bem simples, é o sentimento de quando você elabora um projeto, um sonho, ou arquiteta algo para a sua vida, e aquilo não é alcançado. Esse sentimento amargo na boca, né, e azedo na alma, é a frustração. E quem de nós aqui pode dizer que nunca se frustrou em alguma coisa? Alguém pode dizer isso? Todos nós passamos por frustração. Frustração é um sentimento que ele nos acomete e nos leva a dois tipos de atitude. Ou você se frustra e se levanta daquele lugar mais forte e aprende algo com aquela situação, ou você fica abatido com a frustração e desce para um nível mais profundo que se chama depressão. Mas nós que temos a palavra de Deus, nós que conhecemos ao Senhor, nós também vamos passar por frustração. Mas no momento da frustração, nós vamos tirar lições para que a nossa vida seja fortalecida. E pessoas vão olhar para nós e vão ver que mesmo a gente não dando certo em algumas coisas tão esperadas, nós nos levantamos daquela situação e aprendemos e tiramos uma lição daquilo. É muito importante, então, nós temos um posicionamento, uma visão positiva, até mesmo nos momentos de dificuldade. Todos nós tivemos frustração. O meu sonho era ser jogador de futebol. Rapaz, eu vou jogar futebol. Aí eu fui jogar no tênis clube. Naquela época, hoje, tênis clube só é de rico. Naquela época, então, nós não podíamos nem entrar lá. Mas o dono do tênis clube, os sócios lá, fizeram um projeto e levaram os meninos do bairro Ulisses Guimarães para jogar futebol lá. E eu fui junto. É lógico, não ia perder uma bocada dessa. E lá nós ficávamos no meio dos meninos ricos de Porto Velho. E era muito bom. E eu me lembro que nós jogávamos, eu me lembro que
o meu pai e a minha mãe iam assistir os jogos, aí eles iam para os campos, era muito legal. Uma época muito boa, no início da década de 90, né? Só que era muito difícil. E aquilo, com o tempo, você vai percebendo que talvez você não vai conseguir. E eu me lembro que quando eu desisti, quando eu percebi que não daria certo para mim, naquele ano um amigo meu recebeu um contrato. Olha só, nós jogávamos num time e ele não joga, a gente era o parceiro ali no time. Eu tocava para ele, fazia o gol, ele tocava para mim, ele fazia o gol. Nós jogava legal, bacana. Só que na época eu desisti e parei de ir. Em menos de um mês vieram e levaram 3 jogadores do time. E eu não fui, porque eu não estava lá. Nem oportunidade eu tive. E ele foi, mudou, foi para o Paraná, jogou no Paraná. Depois do Paraná, do Matsubara, ele jogou no Paraná. Do Paraná ele foi jogar na Espanha, no meio dos fera. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, só gente da alta. E aquilo eu nem percebia, mas houve uma frustração dentro do meu coração. Porque eu não era crente, mas quando eu me converti, todo mundo falava, vamos jogar bola. Eu, não gosto disso não. Passei 9 anos da minha vida sem chutar uma bola. No dia que eu fui jogar ali no campo com os meninos, eu pisei num buraco, me contundi, passei 100 meses andando assim. Quando eu pisava, eu sentia dor. E aí nem percebia que isso era uma frustração. Mas muita gente tem frustração de algo que aconteceu na vida e parou no tempo. Isso acontece na vida de qualquer ser humano. Frustração dos relacionamentos, na vida financeira, no casamento, com o filho. Você projeta algo para o filho não consegue, e o filho faz de outro. Frustrações são coisas que vão nos enfrentar. Mas da mesma forma que elas vão nos enfrentar, Deus nos dá a capacidade de enfrentar elas e sair mais forte do outro lado. Amém? Quem está entendendo? Amém? Quais são os motivos que geram frustração nas pessoas ou em nós? O maior campeão que gera frustração na vida das pessoas é a rejeição. A rejeição leva muitas pessoas a viver uma vida de frustração. Tem crianças que são rejeitadas pelos pais desde pequeno. Algumas delas refletem isso quando chegam na adolescência ou na juventude, com violência, com estupidez. Alguns vão para as drogas, vão para a maconha, para a cocaína, para a cachaça. Uma das formas de buscar o alento da rejeição que recebeu desde criança. Meninas, muitas das meninas novas que se sentem rejeitadas dentro de casa, elas entram 10, 11 anos, elas já começam a viver uma vida de prostituição, porque elas querem encontrar o que elas não encontraram na mãe e no pai, elas querem encontrar no namoro, e aí acabam se prostituindo. Às vezes tem um filho fora da hora, que não era no momento, simplesmente por causa da rejeição. Então, frustração é algo movido por rejeição, ingratidão gera frustração na vida de uma pessoa. Então, muitas vezes você pode estar passando por um momento de frustração porque alguém foi ingrato com você e isso magoou seu coração. Quem aqui já recebeu ingratidão de alguém? Levanta a mão. Pode levantar. E a ingratidão, ela gera o quê? Algo doloroso no nosso coração. Nos leva a ter um sentimento de frustração. Resultados negativos, aquilo que eu falei para vocês. Você traça um plano, não dá certo, você se sente frustrado. Você se sente, eu não sou ninguém. Se fosse o Joãozinho que nasceu lá no bairro fulano de tal, mas eu nasci na zona leste de Porto Velho, no bairro Mariana, coitado de mim. Por quê? Porque não alcançou o resultado positivo. Dívidas nos leva a viver na frustração. Rebelião de filhos, rebeliões de amigos, contendas, tudo isso leva família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Uma família que não está funcionando como deve funcionar, conforme a palavra de Deus.
Então, quando a gente está vivendo em um ambiente de família disfuncional, disfuncional significa que não está funcionando, isso nos gera frustração. Quando o marido que é chamado para amar não ama, e o amor que eu falo aqui é cuidado. Quando a mulher que foi chamado para se submeter não se submete, e a submissão da mulher começa com o amor. Não existe submissão em lugar nenhum se não houver amor, porque amor é entregue, é cuidado. Resumindo, tanto o homem como a mulher precisam se amar para poder um se submeter ao outro. Então gera frustração dentro da família. Quando os filhos não são criados na admoestação da palavra de Deus, e ao invés de honrar pai e mãe, eles são rebeldes, eles dormem até 2 horas da tarde, acorda, quer tomar café, não faz nada em casa, está entendendo? E o pai está se dedicando, está trabalhando, querendo levar os filhos para o caminho correto, e o filho só dorme e não faz nada da vida, e gera frustração na vida de muitos pais, quando ele vê que os filhos não estão trilhando o caminho que deve trilhar, a família não está funcionando. Isso gera frustração nas pessoas, tanto nos filhos quanto nos pais. E são sentimentos que geram frustração. Problemas de saúde. Às vezes você se sente mal porque você está fora de forma. Às vezes você está acima do peso e você se sente meio frustrado. Às vezes você está abaixo do peso, ou às vezes você está até no peso certo, mas você está com problema de saúde, e isso te deixa triste, decepcionado. Então existem sentimentos, esses tipos de ações que geram frustração na nossa vida, na vida das pessoas. E a gente pensa que só se frustra a gente que não está na Bíblia, mas na Bíblia está cheio de pessoas que se frustraram. A Bíblia tem tudo para nós aprendermos aquilo que nós necessitamos para melhorar a nossa vida. E a Bíblia está repleta de pessoas que passaram por sentimentos de frustração, mas conseguiram romper o seu cativeiro, romper e alcançar aquilo que Deus queria. Tem uma mulher na Bíblia que nós conhecemos ela por nome de Agar. Agar, ela foi uma mulher que passou por uma grande frustração. Imagine agora você tendo um filho com o maior empresário de Porto Velho. Aí você diz: poxa, que bacana, né? Meu esposo é o maior empresário de Porto Velho e nós vamos ter uma vida maravilhosa. O meu filho vai viver uma vida maravilhosa. De repente esse mesmo homem chega e fala: pega as tuas coisas, a tua cumbuca e vaza. Foi isso que Abraão falou para Agar: pega a tua matula e vaza. E Agar teve que ir embora junto com seu filho. Imagina o sentimento de frustração dessa mulher. Imagina o pensamento de Agar, a maneira que o que ela sentiu no coração, naquilo que ela esperava, a proteção daquele homem, naquilo que ela esperava, o cuidado daquele homem para com o filho. Agora Abraão, por um pedido de Sara, manda Agar embora. E a Bíblia fala que ela vai pelo caminho e ela fica no deserto. Chega ao ponto que acaba tudo, acaba a água, acaba a comida, e ela deixa o menino distante para morrer, para que ela não veja a morte do próprio filho. Até que Deus atende o clamor e ouve a voz, de Agar e a voz do menino. Mas imagine quantas pessoas estão passando por esse sentimento de frustração, de abandono, abandono na família. Eu falo isso, irmão, porque às vezes nós trabalhamos, eu como pastor de igreja, eu trabalho na vida das pessoas, esperando com que as pessoas cresçam e amadureçam e possam frutificar para o reino de Deus, ganhar outras pessoas, cuidar de outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas. Eu já me frustrei várias vezes, porque a gente trabalha anos e anos, 5, 6, 10 anos, 12 anos na vida de pessoas, esperando que aquelas pessoas, elas cresçam e venham cuidar de outras pessoas. E de repente aquelas pessoas, ela diz para você: ah, pastor, eu estou orando porque eu acho que o meu lugar não é aqui. É interessante, né? Depois que você sarou as feridas,
depois que você organizou sua vida, depois que você comprou casa, carro, depois que você criou seus filhos, o seu lugar não é aqui, né? Acho que o meu lugar é lá na igreja fulano de tal. Geralmente é sempre uma igreja onde as coisas já estão bem acima da igreja que você está saindo. É interessante isso. E eu já vivi muito frustrado por causa disso. Dormi assim com um gosto amargo na boca. Está entendendo? Mas graças a Deus eu aprendi muitas lições com isso. Muitas lições. Isso acontece na nossa vida. Na vida de quem é um patrão que investe na vida de uma pessoa, na empresa, esperando com que aquela pessoa cresça e faça com que aquela empresa ela melhore, e a pessoa cresce e vai trabalhar no concorrente. Frustração. Então esse sentimento sempre vai campear a vida das pessoas. H, ela passou por esse sentimento. Ela sentiu o gosto amargo da frustração, mas ela clamou ao Senhor. Samuel também foi um homem que se frustrou. Samuel, ele era um homem da Bíblia, que ele foi juiz, profeta e sacerdote. Sabe quem foi assim na Bíblia? Outra pessoa? Ninguém, somente Samuel. Ele tinha uma tríplice coroa. Ele era sacerdote, profeta, né? Ele era esse homem que cuidava, ele era juiz do povo de Deus. De repente o povo se reúne, lá no 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 4 até o versículo 22, o povo se reúne e diz assim: Samuel, é o seguinte, nós não queremos que tu seja o nosso líder não, nem tu e nem teus filhos, a gente não quer que você seja o nosso líder não, nós queremos como as outras nações que são lideradas por um rei. Nós queremos que tu arrume um rei para nós. A gente não quer que tu seja o nosso líder não. É como se você estivesse em casa e os seus filhos chegassem para você e falassem assim: nós não queremos que você seja o nosso pai não. Nós não queremos que você seja, a gente quer arrumar um outro pai. É tipo a unção do tio. Você já viu a unção do tio? A unção do tio é aquela unção que tu senta na mesa e o teu filho fala assim: rapaz, pai, eu acho que eu vou fazer isso, isso e aquilo que o meu tio estava falando. Aí você olha para o filho, é justamente aquilo que você ensinava, e ele nunca ouviu, e agora o tio falou, ele foi e ouviu. É a unção do tio. Samuel deve ter ficado arrasado, porque ele foi rejeitado. Ele cuidava do povo, ele era sacerdote, ele era cuidadoso, ele era um homem de Deus. Samuel, ele nasceu na oração. Você sabe que a mãe de Samuel, Ana, orou e ele foi gerado no altar, diante de uma promessa de Deus. E de repente agora, ele se vê nessa situação, frustrado, passou por um momento de ingratidão. Ele que era um homem de Deus, se sentiu abatido. Imagine nós. A frustração, ela paralisa, ela ofende o coração do ser humano. E o ser humano precisa estar atento para essas coisas. Muitas vezes a gente bebe da ofensa e acha legal. Eu tenho uma pregação que o nome dela é Lambendo Feridas. Tem gente que gosta de ficar lambendo ferida, remoendo as coisas que não fazem bem. Fulano de tal, há 300 anos atrás ela me falou isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de ficar lambendo ferida. Deus nos chamou para coisas novas. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 5, que Deus é um Deus de coisas novas. Deus tem coisa nova para o seu povo todos os dias. Tem um ditado que diz que quem vive do passado é museu. Você não é museu, irmão, você é um homem de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, versículo número 17, que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma novidade de Deus sobre a tua vida. Pare de viver uma vida de frustração. Deus quer mudar. Samuel foi uma pessoa que passou por frustração. Por que não dizer Davi? Davi, imagine você chegando em casa e falando para o seu esposo, ou para a sua esposa, ou para o seu pai, para a sua mãe, falando assim: olha, pai,
Olha só o que me aconteceu. Eu estava lá na casa de fulano de tal, e chegou alguém lá dizendo assim, que a minha voz é maravilhosa, eu vou ser o melhor cantor do mundo. Aí você olha para o seu pai assim, tu? Tá doido, né, menino? Ou a tua mulher chega e fala assim, amor, eu passei no vestibular, e agora eu vou estudar. E você olha assim, tu não vai aguentar uma semana. Ou o teu marido chega do trabalho e fala assim, mulher, eu tive uma ideia, e o meu patrão disse que vai me dar uma oportunidade. Mulher, se nós pegar essa oportunidade, nós vamos arrebentar. Se tu quiser, tu faz, não conta comigo. Tem um monte de gente assim, crente, irmão. Eu acredito em Deus, mas na hora do vamos ver, age como um descrente sem fé, e ainda atrapalha as outras pessoas de avançar. Hoje você vai mudar essa história. Você não vai ficar cabeção a vida toda dentro da igreja, não, sem conquistar, sem avançar. Deus quer fazer algo na sua vida, e Ele vai começar hoje, em nome de Jesus. Amém? Davi agora é ungido rei. Ao invés da família ficar feliz, a família fica triste. É como se está aqui o irmão Vandelso, passou muitos anos aprisionado, né? Eu estou falando dele aqui porque eu tenho liberdade de falar isso dele, né? Todo mundo conhece ele. Aprisionado aí no mundo das drogas. É como se ele tivesse sido liberto e chegasse para a família dele e falasse, eu estou liberto. E o pessoal, liberto. Vai ver, que daqui a uns dias tu vai ver. Assim foi com Davi. Ele era o menorzinho da casa dele. Todo mundo deveria ficar alegre. Olha, o menorzinho vai romper agora. Não, ninguém, parece que não gostaram. Rejeitaram Davi. Davi foi rejeitado, foi colocado no canto. Davi matou Golias, ao invés do rei Saul falar assim, vem cá, menino, vem cá, bota uma carruagem bem bacana para ele. Esse aqui é o cara, ó. Esse aqui está com nós. Esse aqui é o cara que está comigo. Ele é meu braço direito. Não, Saul falou, vamos pegar esse cabra e vamos matar ele. É problema, mata esse menino. Como que Davi poderia se sentir? Segundo a história, os historiadores, os homens que estudam a Bíblia, estudam a história, dizem que Davi ficou de 15 a 22 anos fugindo de Saul, em caverna, se escondendo da família. Porque Davi, e imagine Davi dentro da caverna, irmão, pensando, meu Deus, eu fui chamado para ser o rei, e eu estou aqui, ó, no meio da caverna, tudo sujo. Davi poderia ser uma das piores pessoas do mundo. Davi, ele ficou dentro de uma caverna onde tinha vários prisioneiros, homens aprisionados, homens endividados, homens que eram escorraçados pela sociedade. Davi poderia entrar no meio deles e falar assim, cambada, é o seguinte, já que nós somos atribulados, nós vamos tocar o terror agora nós vamos para cima. Já que nós somos... Não, Davi fez deles a guarda real. Sabe por quê, querido? Quem pega a frustração e dá, ao invés de se deitar e deixar a frustração ficar em cima dele, quem pega a frustração e pisa em cima e faz da frustração mais um degrau para avançar na sua caminhada em direção ao sucesso, em direção à bênção, em direção a Deus, em direção ao casamento, em direção à vida financeira, em direção à vida ministerial, em direção à vida espiritual com Deus, essa pessoa, ela vai ser diferenciada. Até hoje Davi é conhecido como o maior rei de Israel. É claro que é abaixo de Jesus, é claro. Deus, Ele sempre vai permitir que nós passemos esse tipo de coisa, porque nós vamos aprender. Paulo, todo mundo fala, Paulo era ele é o maior pregador da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele falava, dizem que ele falava de 8 a 16 tipos de língua. Era um camarada extraordinário. Paulo, ele era um homem sábio, conhecedor. Mas Paulo, ele foi traído diversas vezes. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fala de Hermógenes, um camarada que traiu Paulo, virou as costas para Paulo. Fala de Demas, 2 Timóteo 4,10, que também virou as costas para Paulo. E fala também de João Marcos,
o episódio mais conhecido. João Marcos também virou as costas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 37, virou as costas para Paulo. Qualquer um de nós já teria desistido de muita coisa se alguém virasse as costas para nós, né? Tem muita gente que fala assim: o meu pai virou as costas para mim, agora eu vou me afundar nas drogas. O meu marido agora virou as costas para mim, agora eu vou cair na cachaça. Os meus filhos não estão dando o valor que eu mereço, então eu vou cair no forró, eu vou cair, né, no calypso. Não, meu irmão, você não precisa beber do cálice da amargura, da frustração. Você pode pegar, derramar no chão e fazer daquilo uma lição para você avançar na sua vida, porque Deus tem coisa melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo? Paulo nunca parou pelo caminho. Paulo nunca parou a sua caminhada porque alguém o traiu. Às vezes tem gente que fala assim: pastor, eu vejo que o senhor não para. Às vezes a gente pensa assim que o senhor está nas últimas, mas o senhor não para. Mas eu não tenho mérito nenhum. Quando eu aceitei Jesus, eu peguei o plano B da minha vida e joguei na lata de lixo. Eu não tenho plano B, eu só tenho plano A: servir a Jesus, obedecer a Jesus, caminhar. Eu não tenho plano B de fechar a igreja e botar o supermercado, fechar a igreja e abrir uma faculdade, abandonando. Não tenho plano B. O meu plano A é esse aqui: ser pastor. Mas o senhor trabalha fora. Aquele ali é uma consequência do meu ministério, mas a minha vida é essa aqui: altar do Senhor. Amém? Quando você tiver plano B, você sempre vai ser amarrado pela frustração. Porque quando as pessoas te setarem, você vai pensar: eu vou para outra igreja. Quando as pessoas te setarem, eu vou largar esse casamento. Quando as pessoas te setarem, eu vou sair dessa empresa. Quando as pessoas te setarem, eu não vou mais cantar. Quando as pessoas te setarem, não vou mais dançar. Meu irmão, enquanto você for refém da frustração, o inimigo vai tocar piano nas suas emoções. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para você tomar uma decisão e pegar a frustração e jogar na lata do lixo, porque Deus tem vida abundante para o seu povo, em nome de Jesus. Aleluia! Nós servimos a Jesus Cristo, aquele que cura a alma, aquele que cura o nosso corpo, é aquele que salva o nosso espírito. Não tem como viver mal servindo a Jesus. Não tem como. Basta seguirmos fielmente aquilo que Deus tem para nós. Quando você vê que tem algo dando errado na sua vida, sabe de uma coisa: você está quebrando algum princípio. Algum princípio está sendo quebrado. Então, não coloque culpa em ninguém, nem em coisas. Assuma a sua culpa e diga: eu quebrei um princípio, vou restaurar, porque eu preciso continuar caminhando diante de Deus. Amém? Queridos, Jó também foi um homem que se frustrou. Olha só o que Jó fala no capítulo 6, no versículo 15. Ele se frustrou com os amigos dele e diz assim: mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Vocês me decepcionaram tanto, Jó estava falando, que eu me sinto como um rio que ficou seco. Ele estava frustrado? Sim ou não? Estava. Mas a história de Jó acabou desse jeito? Sim ou não? Não, porque ele não parou, a frustração não parou Jó, ele continuou firme e forte em direção àquilo que Deus tinha. O próprio Deus falou no comecinho do livro de Jó: tem visto o meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro e temente a Deus. O próprio Deus falou isso dele. Jó continuou firme em direção às coisas. Uma coisa é nos decepcionarmos com pessoas. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: sempre vamos nos decepcionar com pessoas.
Porque pessoas são falhas. São falhas. Esse teu marido aí, esse teu marido aí que te decepciona de vez em quando, tem alguém que está orando a Deus para ter uma coisa ruim desse aí. Um bicho vai feio desse aí. Deus me deu um bichinho feio, que nem o da irmã fulana. Pode ser daquele jeito mesmo, eu quero. Do mesmo jeito, essa mulher que você às vezes acha assim, eu acho que vou partir para outra. Tem alguém dizendo assim, Deus, me deu uma mulher que nem a fulana, a mulher do irmão fulano, que bênção de Deus. A bicha é meio nojenta, mas me dê assim mesmo, Jesus. Eu aguento, é melhor do que eu ficar só. Uma coisa é a gente se frustrar com pessoas, se frustrar com os amigos, né? Se frustrar com o WhatsApp hoje é terrível, rede social. Fulano falou comigo sobre você. Contou tudo para mim o que está acontecendo. Estou frustrado com o fulano de tal, porque ele falou isso de mim nos WhatsApps da vida. Depois que o WhatsApp chegou, irmão, a fofoca foi multiplicada. Porque agora não precisa ir na casa de ninguém. A gente manda via Wi-Fi, né? A fofoca e a frustração. As pessoas decepcionam a gente, irmão. Eu me decepcionei várias vezes com pastores que são meus amigos. O único problema é que eu falo para eles. Falo, irmão, assim, assim, assim. Pastor, é mesmo? É. Mas a gente não deixa de caminhar e não deixa de ser amigo. A gente continua. Está entendendo? Não vou parar por causa disso, porque eu sei que eles são falhos, do mesmo jeito que eu sou falho também. E a gente vai continuar aprendendo até nós avançarmos e chegar aonde Deus quer. Mas existe uma coisa também que a Bíblia registra: pessoas se frustrando com pessoas e pessoas se frustrando com Deus. Alguém aqui já se frustrou com Deus? Diga amém. Só eu, irmão. Eu me frustrei com Deus um monte de vezes. Já teve vez de eu falar assim, eu já falei isso para Deus, irmão. Presta atenção no que eu vou falar. Se você não tem coragem de falar isso, não fale. Mas eu já falei para Deus, me deixa, Deus. Me deixa. Sai um pouco da minha mente. Porque eu estou chateado com o Senhor. Porque eu falei isso, Senhor, isso, e o Senhor não fez. E fiz beicinho com Deus, irmão, que nem aqueles meninos que não ganham. Fiz beicinho e fiquei bravo com Deus. E Deus, sabe o que Deus fez? Eu fazendo beicinho para Deus e Deus fazendo beicinho. A gente se frustra até com Deus. Porque a gente traça coisas que às vezes Deus nem traçou para a gente. E a gente bota a culpa em Deus. Pessoas na Bíblia se frustraram com Deus. Nós temos o caso de Elias. Elias orou contra os profetas de Baal. Elias foi um homem de Deus ali na terra. Orou, se levantou contra os ídolos daquela terra, contra Baal, contra Jezabel. Ele foi um homem de Deus. Só que em 1 Reis capítulo 19, verso 3 e 4, Elias se frustra. Ele estava frustrado, era com o próprio Deus. Você acha que quando uma pessoa está desanimada ao ponto de querer tirar a sua própria vida, você acha que a principal frustração dele é com quem? É com Deus, irmão. Ele está tão frustrado com Deus ao ponto dele querer tirar a sua própria vida. Mas é porque alguém fez alguma coisa. Mas no final, a raiva daquela pessoa não é contra a pessoa, também contra a pessoa, mas ele está com raiva de Deus. É como se ele estivesse falando assim: por que o Senhor deixou fazer isso comigo? Deus, por que o Senhor não fez alguma coisa? Fulano fez isso comigo. Queridos, e tem muita gente dentro das igrejas frustrada com Deus, desanimadas, não é de outra coisa, não é de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui. Diga para o irmão que está próximo de você: Deus te trouxe aqui. E vocês vão se aliançar hoje de novo. Vixe, olha, falou mais baixo agora. Vão se aliançar hoje de novo. Vai cair por terra toda frustração. Diga aí, vai cair por terra toda frustração. Diga: Deus não te chamou para ser essa mulher, nem esse homem.
Deus te chamou para ser um grande homem e uma grande mulher. Elias ficou tão desanimado que ele pediu até a morte. Versículo 3 e versículo 4. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu a morte. Você lembra dos discípulos de Jesus quando Jesus morreu? A Bíblia diz que Jesus morreu e ele ia ressuscitar ao terceiro. Já era o terceiro dia. E aí 2 discípulos falam assim: rapaz, é o seguinte, Jesus disse que ia ressuscitar, não ressuscitou, vamos embora? Vamos embora para nossa casa? Vamos. E eles começam a caminhar para Emaús, que era uma vila próxima de Jerusalém. No meio do caminho eles resmungando, porque a pessoa frustrada, toda vez que ela for conversar, ela sempre vai falar do assunto que está lhe ferindo. Se você conversar com alguém que está frustrado, o assunto dela vai ser falar daquilo que está ferindo o coração dela. Sempre é assim. Então eles estão falando ali: né, rapaz, Jesus ia ressuscitar o terceiro dia. Jesus ia ser tão bom, ele ia ressuscitar e nós ia reinar em Jerusalém. De repente, chega um homem do lado deles, o próprio Jesus. Pai seja convosco, boa noite. E aí, vocês estão indo para onde? Para lugar. O que vocês estão conversando? Está sabendo não do que aconteceu em Jerusalém? E começa a conversar com o próprio Jesus. E a frustração, irmão, é uma coisa tão difícil, porque às vezes o milagre está do nosso lado e a gente não consegue enxergar por causa da frustração. Ei, o milagre às vezes está do teu lado, está conversando contigo, está caminhando contigo, e você está focado na frustração. Assim você está com um alvo, frustração, e você não consegue ver. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, ou pelas circunstâncias, nós andamos pela fé. E fé, irmão, é enxergar aquilo que os olhos não enxergam, é esperar aquilo que ninguém está vendo. E às vezes a frustração rouba-nos a fé, porque nós colocamos a nossa visão no problema, na dificuldade. Mas Deus está te chamando para você andar por fé e não por circunstância. Amém? Aqueles discípulos então perdem a visão, mas Jesus recupera eles. Quando Jesus senta com eles e começa a comer, eles descobrem que é Jesus, e Jesus, no pé mesmo. E eles vão para Jerusalém, que era Jesus, e eles, atrás de Jesus. Só que Jesus, eu acho que ele andava num avião daqueles dos Estados Unidos, né? Ou daqueles... não sei, era teletransportado espiritualmente. Saiu daqui, já apareceu lá na casa de Pedro, já rápido. Quando eles chegaram lá para contar a novidade, a festa já estava no meio da festa, meu irmão. Queridos, Deus te trouxe aqui porque você não pode viver frustrado. A frustração é um ensino de Deus que tem que passar pela sua vida e te fazer melhor. Está entendendo? Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Só para isso Deus te trouxe aqui nessa noite. Para você sair dessa. Para você não permanecer nessa situação. Para que você saia daqui de cabeça erguida. Jonas se sentiu frustrado. Você sabe que Jonas foi o homem que foi comido pelo peixe, né? Jonas não queria pregar naquela cidade. Jesus falou assim: vai pregar em Nínive. E Jonas falou: rapaz, para lá é que eu não vou. Olha o Jonas fazendo o plano B dele. Não, já que é para pregar, eu vou pregar, sabe onde? Eu vou pregar lá em Tobi, como é que é o nome? Eu até esqueci agora. Jope, Tobi, Jope. E ele pega, vai para lá. Só que no meio do caminho a tribulação, a luta, o barco balança, a tribulação. Você sabia que Deus permite muita tribulação que você está passando hoje, porque você está com a passagem para um lugar errado? Está entendendo? No dia que você pegar a passagem,
certinha, o que Deus quer fazer na tua vida, você vai ver, vai ter dificuldade, mas você vai conseguir. Queridos, e a Bíblia diz que ele se frustrou com aquilo. Ele se decepcionou quando ele estava lá em Nínive. Ele estava debaixo de um pé de árvore, e Deus permitiu que a árvore morresse. E ele ficou no sol, brabo com Deus. Deus não gosta de mim, do jeito que a gente faz às vezes. Acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que eu joguei pedra na cruz, só pode, meu Deus do céu. Quem nunca falou isso, levanta a mão. Você já falou isso alguma vez? Rapaz, uma vez eu estava numa prova tão grande que a minha moto era toda quebrada, que nem descanso tinha. Quando eu chegava num lugar, eu tinha que encostar ela na parede. Uma vez eu vinha na estrada da Areia Branca, ela furou o pneu, e eu empurrei ela, lá vim pela BR, dei o balão, cheguei até no João Paulo. Cheguei lá, quando o cara olhou, falou assim: ó, não presta, isso aqui não é assim, é tanto. Eu não tinha dinheiro. Falou: mas eu vou dar uma meia boca aqui para o senhor. E eu vim todo satisfeito. Eu não andei, eu acho que nem a metade da Jatuarana, o bicho já começou. Falei: meu Deus do céu, ô prova, Jesus. Aí você pensa assim: eu vou jogar essa moto fora. Mas eu, amém, consegui, em nome de Jesus. Aí você pensa assim: meu Deus, o que é que eu fiz de mal? Não, Deus está te ensinando, irmão. Deus está te ensinando. Eu vou te falar, do mesmo jeito que eu andava naquela perereca lá, que eu falava: essa é uma perereca, só pode, que é desse jeito. Tão esquisitinha a minha motinha. Pode me dar uma Harley Davidson, que eu vou no mesmo lugar e eu vou me manter a mesma humildade. Sabe por quê? Porque eu já comi salsicha 1 ano e já fui comer em restaurante que eu não tenho dinheiro nem para pagar, de R$1.000. Uma vez eu estava lá em São Paulo e um irmão me chamou para jantar. Eu falei: vamos. Quando eu entrei no carro, que eu cheguei no restaurante, eu falei: meu Deus do céu, só pelo lugar isso aqui. Quando eu entrei, um dos pastores era deputado estadual do Amazonas. Eu falei: misericórdia. Aí o outro, secretário da saúde do estado do Amazonas. Todo mundo era alguma coisa, fora pastor, né? E eu, pastor Neilson, da Zona Leste de Porto Velho, com os gatos miados dentro do bolso. Quando o cara somou a conta lá, só um negócio lá, 400 e não sei o que, mais de R$1.000, eu falei: Jesus amado, se dividir aqui de 10 vezes, eu ainda não tenho condições de pagar. Está entendendo? Aí você lembra assim: meu Deus, eu morei no fundo da igreja. Quantas vezes acabou o gás e eu botava ali tijolo e soprando e fazendo a comida e olhando lá para frente se os irmãos já tinham chegado, para apagar a fumaça. Arroz e salsicha, irmão. Mas Deus é fiel, e Ele faz coisas assim para a gente aprender. Eu ando de pés, eu ando de carro, se me der uma Hilux eu ando, e para mim é tudo a mesma coisa, não muda nada. Está entendendo? Eu sou isso aqui, e as coisas difíceis que eu passei na vida foi para aprender a ser quem eu sou hoje. E o que eu vou passar de dificuldade é porque mais na frente eu vou ser melhor ainda, porque Deus quer me ensinar. Agora, se eu pegar aquilo que está vindo contra mim e eu ficar mais ruim, aí eu estou dando lugar para o diabo, irmão. Deus nos chamou para melhorar. Judas se decepcionou com Jesus, sim ou não? Você sabia que tem gente que se decepciona com Jesus porque ele quer uma coisa que Jesus nunca prometeu? Você sabia que tem gente que... eu sou pastor agora. Aí passa 2 anos o camarada: rapaz, não quero ser pastor mais não. Eu falei: por quê? Rapaz, você é doido, rapaz. Porque sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando que ser pastor é ganhar carro, que os irmãos vão fazer isso e aquilo. Ele está pensando só na glória, irmão. Está entendendo? Ele está pensando que ser pastor é aqueles pastores de igreja, que nem as igrejas, que eu não vou citar o nome, né? Que o cara fica na frente da igreja, ele parece um empresário, todo arrumado. Uma vez eu estava conversando com um desses pastores, o botão da camisa dele era de ouro, irmão. Não era botão, não, era botoadura. E eu olhava para o meu tênis, eu falei: essa botoadura aí deve comprar 3 sapatos para mim. Um botão desse aí. Você está entendendo?
Ah, mas o pastor também tem vitória? É lógico que tem. É abençoado? É lógico que tem. Mas tem muita gente que desiste porque foi fazer uma coisa que Deus não chamou. Está entendendo? Não queira estar no lugar onde Deus não te chamou para ser aquilo. Porque além de tu se machucar, tu vai machucar a gente. É por isso que de vez em quando alguém fala assim: a igreja fulano de tal fechou, a igreja ciclano fechou. Irmão, a igreja aqui só vai fechar se a pastora Juliana for embora. Porque se tiver só ela, o meu pai e minha mãe, ainda é minha igreja. Aleluia, irmãos, vamos louvar. Lá está o meu pai, a minha mãe, a Juliana. Enquanto o Davi é pequenininho, nós seguramos ele aqui. Nós estamos aqui, ó. Está entendendo? Nós estamos aqui. Ah, mas é difícil. E quem falou que era fácil? Difícil mesmo. A gente precisa aprender. Judas queria uma coisa que Deus não chamou. Jesus chamou para viver o reino de Deus, para ter aquela equipe. Judas falou: rapaz, eu sou o mais inteligente. Eu vou ser, sabe o quê? Eu vou ser o ministro do dinheiro. Como é que é o nome? Hã? Não, mas o ministro do país, como é que fala? Da economia, o ministro da fazenda, que vai mexer com dinheiro. Ah, Jesus vai ser o rei, eu vou ser o cara. Eu já vou começar por aqui, sendo tesoureiro. De vez em quando eu pego um bocadinho, né? Glória a Deus, aleluia. Quando ele descobriu que Jesus aqui com lá, Jesus deixava umas pérolas, né? O meu reino não é daqui, o meu reino é celestial. Hã? Não ajuntai tesouros na terra. Rapaz, não era o que eu estava pensando. Ah, meu Deus, eu pensei que ser da igreja era que nem na televisão, aqueles programas de crente, né? Porque todo testemunho lá, bispo, pastor, eu cheguei aqui, eu puxava uma cachorra com a lata assim, ó, e hoje eu tenho 3 apartamentos, 5 empresas, 2 casas na Argentina. Eu já viajei 40 vezes para os Estados Unidos. Até eu fico assim: meu Deus, vou chamar os irmãos para nós ir para essa igreja, irmão. Meu irmão, eu não estou dizendo que Deus não te dá vitória, Deus dá, mas não se iluda, não se iluda. O que Deus quer mais fazer na sua vida é transformar a sua vida, mudar o teu caráter, fazer de você uma pessoa tão parecida com Ele, a tal ponto das pessoas falarem assim: eis aí um verdadeiro cristão. Mas você precisa vencer a frustração. E aí Judas se decepcionou. Para terminar agora, consequências da frustração, rapidinho, para nós terminar. Dor de cabeça, tem gente que fica com dor de cabeça direto. Por quê? Porque está frustração, fica só pensando: fulano vai ver, fulano vai ver. Daqui a pouco tu olha, alguém fala com você: a paz do Senhor. Aí você fala, olha, se você nem conhece a pessoa: a paz, irmão, mas eu não estou te conhecendo, eu sou fulano de tal. Que a pessoa ficou velho de tanto ficar pensando, com dor de cabeça, que ele fica assim, aquele maracujazinho de gaveta, de tanto pensar em frustração. Ele fica, está entendendo? Azedo. Frustração traz tonteira. Frustração dá câncer na vida das pessoas. Eu não estou falando que toda pessoa que tem câncer, irmão, é porque tem frustração, não, né? Não confunda tomada com focinho de porco. Duas, cada qual no seu cada qual. Eu estou falando que frustração, problemas de ordem psicossomática geram doenças no corpo. Está entendendo? E pode gerar câncer. Frustração gera mau humor, depressão, impaciência. Quando você vê uma pessoa que você fala assim: irmão, pega o copo d'água, pega tu ali. Essa pessoa está frustrada com alguma coisa, é muito impaciente, é agoniado. Com licença, lá eu trabalho no atendimento, irmão, público. Eu trabalho no atendimento público. Eu chego de manhã. Quando eu chego de manhã, que eu abro a portinha assim do lugar onde eu vou entrar, já tem gente batendo nas minhas costas: moço. Aí eu: oi, bom dia. Aí o outro cara que trabalha comigo fala bem assim: não, deixa esse povo para lá. Ei, moço, nós então começou, não, deixa quieto. Aí vem uma senhora: e que eu queria ver isso aqui dessa consulta. Aí vem mais outra. Aí quando eu vejo, tem 15 pessoas assim, e ele está lá sentado.
Não deu horário não. Manda esse povo para lá. Manda para lá. Pastor, manda. Não é assim não. Eu, calma, irmão. Tá tudo tranquilo aqui. Impaciente, assim, agoniado. Isso é sintoma de frustração. Depressão, descontrole emocional, pessoas que vão ao suicídio, violência física, pessoas que estão um nível de frustração tão grande que ele qualquer coisinha ele revida os outros com violência. Frustração. Amém? Como vencer a frustração? Para nós encerrar agora. Primeiro, identificar o que te frustrou. O que te frustrou para te deixar assim tão abatido, tão agoniado? Às vezes foi algum trauma de família, violência sexual na infância. Às vezes foi problema, foi um bullying. Antigamente nós não tínhamos bullying, né, irmão? A gente estava no colégio, as pessoas chamavam a gente de gordinho, cabeção, né, Zezão e negão. Era tanto nome, ninguém ligava não. Normal. Quando alguém falava assim, cabeção, a gente chamava o outro, e tu, narigudo? Pronto, ficava 1 a 1, pronto. Hoje em dia se fala assim, tu penteou o cabelo, o camarada já vai lá na delegacia, lá. Olha, tá falando do meu cabelo, da minha raça, isso, aquilo. É o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão cheias de dodói, irmão. Está muito dodói. Está entendendo? Se eu fosse me abater de tanto apelido que eu sofri na minha infância, na escola, eu estava perdido, porque eu sempre fui baixinho, nunca fui uma pessoa bonita, né? Dá de se ver até hoje, né? Que só foi aumentando a feiura. Mas eu sempre fui um camarada resolvido e feliz. Quer falar? Quase que eu falo uma expressão popular aqui, mas não estou preocupado. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que Deus me deu. Eu vou ficar batendo cabeça com bobagem, levando coisas. A irmã falou que o sapato da irmã é feio, não combinou com o vestido. Aí a irmã fica uma semana. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu pensava que meu sapato era o mais bonito da igreja. Eu descobri que eu sou feia, eu sou isso e aquilo. Meu Deus do céu, que tribulação. Descubra o que te frustrou. Para vencer a frustração, você tem que aprender a tomar conselhos. Você tem que aprender a procurar pessoas para te aconselhar. É interessante que as pessoas só procuram a pessoa errada para tomar conselho. Aí ele chega lá no balcão, lá do açougueiro, e fala assim, aí o açougueiro, e aí, como é que tá? Rapaz, não está muito bom não. O açougueiro passou o final de semana todo na cachaça, mano. Aí o que está acontecendo? Não, o que aconteceu isso e aquilo? Menino, larga de ser bobo, larga essa mulher. Mulher está assim, ó, por aí. Larga de ser besta, pega esse teu patrão, bota ele na justiça, tu vai arrancar uns 15 contos dele. Está pedindo conselho para a pessoa errada. Conselho a gente pede para quem é especialista na área. Você quer pedir um conselho para melhorar na área de familiar? Senta com quem tem a família estruturada. Você quer pedir um conselho para alguém que está melhorando a vida financeira? Vai com quem está organizando sua vida financeira. Você vai para um camarada que é liso, não é dizimista, todo problemático, tu vai no mesmo buraco com ele. Conselho a gente pede de quem é especialista. A Bíblia diz em Provérbios 4,13, ou seja, apegue-se à instrução, não abandone, guarde bem, pois da instrução depende a sua vida. Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos, ou seja, tem sucesso na vida, quando há muitos conselheiros. Quanto mais gente aconselhando, tem gente que fala assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Conselho é bom sim, irmão. Isso é um ditado do diabo. A Bíblia diz que conselho é bom, e é de graça. Está entendendo? Não siga visão mundana, não, siga a visão de Deus. Busque renovar a sua mente.
Se você não mudar a sua mente, ficar com essa mente aí a vida toda, você não vai experimentar as coisas boas de Deus. Quer vencer a frustração? Renove a sua mente. Romanos 12, 2. O que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2? E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem um projeto infalível para você. Você precisa entrar debaixo desse projeto, não sair, entre debaixo. Só que eu quero falar para você, todas as vezes que você permitir Deus fazer a vontade dele na sua vida, você perde a sua vontade. Todas as vezes que você falar assim, Deus faz a sua vontade perde e a dele ganha. Só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu termino dizendo: quer vencer a frustração? Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, é a melhor coisa do mundo, irmão. Fruto do Espírito. Gálatas capítulo de número 5, verso número 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, é a fé, é a mansidão, é o domínio próprio. Quer vencer a frustração? Se mergulhe nos frutos do Espírito. Não adianta tu ficar pulando o pessoal. Eita, glória a Deus, olha o manto, olha o mistério. Ele não tem o fruto do Espírito. Aí chega na tua casa, começa a falar um monte de besteira, briga com a mulher, esculhamba com o vizinho, não, é enrolado na vida. Não, você tem que ter o fruto do Espírito. Tem muito pastor que não me leva mais para pregar nas igrejas deles, porque eles querem um movimento. Eu não quero saber de movimento, irmão. Eu quero saber da tua vida mudando. Se tu chegar aqui pular de um pé só, subir na parede que nem uma lagartixa, dar um mortal e dar um charabanaia, mas chegar lá na tua casa lá, tu não respeita a tua mulher, não respeita teus filhos, a tua mulher não te respeita, para mim isso não valeu de nada. O que vale para mim é que você seja cheio de Deus. Quando eu chegar lá no teu trabalho, alguém fala assim: você é o pastor do fulano? Aham, sou. Aquele cara é sensacional. Pensa num homem abençoado, fruto do Espírito. E eu termino dizendo em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verso de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas nas que não se enxerga. Porque as que se veem são temporais, ou seja, vão acabar logo. E as que se não veem são eternas. Deus tem algo tremendo para você. Você não pode ficar aprisionado pela frustração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?